Having traveled to the Netherlands, I am curious about the local scenery and culture, especially interested in the famous canals of the Netherlands, and participated in a guided tour of the canals. First, read the whole thing. Then, talk and explain each sentence again. Come on, let's begin. Bem-vindos a Amsterdã. Sou o seu guia para o passeio de hoje pelos canais. Preparem-se para se maravilhar com a beleza e a história que nos rodeia. Obrigado. Estou muito animado. Ouvi falar muito sobre os canais. De fato, esses canais são a alma de Amsterdã. Eles foram construídos principalmente no século XVII, durante a Era de Ouro holandesa, para transporte, defesa e gestão da água. Uau, isso é incrível! Então, eles não eram apenas para exibição? De modo nenhum, eles eram incrivelmente práticos. As mercadorias eram transportadas ao longo dos canais e a água ajudava a manter a cidade limpa. Notou as casas estreitas e de empena que margeiam os canais. Eram armazéns e casas para os comerciantes. Sim, eles são tão encantadores. E todos parecem estar se inclinando para a frente. Existe alguma razão para isso? Boa observação. Eles se inclinam para frente intencionalmente. É uma característica de design. Facilita içar mercadorias para os andares superiores com um gancho e uma corda, sem danificar a fachada. Além disso, a leve inclinação ajuda na estabilidade. Que engenhoso! Então, esses ganchos que vejo ainda são usados? Alguns sim, embora principalmente para mover móveis hoje em dia. E olhe, ali naquela casa flutuante, muitas pessoas realmente vivem nos canais. Uma casa flutuante, isso é incrível! Como é viver na água? Disseram-me que é uma experiência única. Você tem que estar preparado para um pouco de balanço, mas as vistas são imbatíveis. E agora, se você olhar para a sua esquerda, verá a casa de Anne Frank. Ah, sim, eu li sobre isso. Um lugar muito importante e sombrio. De fato, os canais guardam muitas histórias, tanto belas quanto trágicas. Eles são uma parte vital da identidade de Amsterdã. Welcome to Amsterdam. I'm your guide for today's canal tour. Prepare to be amazed by the beauty and history surrounding us. Bem-vindos a Amsterdã. Sou o seu guia para o passeio de hoje pelos canais. Preparem-se para se maravilhar com a beleza e a história que nos rodeia. História, história, história. Guia, guia, guia. Beleza, beleza, beleza. Bem-vindos a Amsterdã. Sou o seu guia para o passeio de hoje pelos canais. Preparem-se para se maravilhar com a beleza e a história que nos rodeia. Bem-vindos a Amsterdã. Sou o seu guia para o passeio de hoje pelos canais. Preparem-se para se maravilhar com a beleza e a história que nos rodeia. Thank you. I'm so excited. I've heard so much about the canals. Obrigado. Estou muito animado. Ouvi falar muito sobre os canais. Canais, canais, canais.
Obrigado. Estou muito animado. Ouvi falar muito sobre os canais. Obrigado. Estou muito animado. Ouvi falar muito sobre os canais. Indeed, these canals are the lifeblood of Amsterdam. They were primarily built in the 17th century during the Dutch Golden Age for transport, defense, and water management. De fato, esses canais são a alma de Amsterdã. Eles foram construídos principalmente no século XVII, durante a Era de Ouro holandesa, para transporte, defesa e gestão da água. alma, 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 De fato, esses canais são a alma de Amsterdã. Eles foram construídos principalmente no século XVII, durante a Era de Ouro holandesa, para transporte, defesa e gestão da água. De fato, esses canais são a alma de Amsterdã. Eles foram construídos principalmente no século XVII, durante a Era de Ouro holandesa, para transporte, defesa e gestão da água. Wow, that's incredible. So they weren't just for show? Uau, isso é incrível! Então, eles não eram apenas para exibição? incrível, 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 Uau, isso é incrível! Então, eles não eram apenas para exibição? Uau, isso é incrível! Então, eles não eram apenas para exibição? Not at all. They were incredibly practical. Goods were transported along the canals, and the water helped to keep the city clean. Notice the narrow, gabled houses lining the canals? Those were warehouses and homes for merchants. De modo nenhum. Eles eram incrivelmente práticos. As mercadorias eram transportadas ao longo dos canais e a água ajudava a manter a cidade limpa. Notou as casas estreitas e de empena que margeiam os canais. Eram armazéns e casas para os comerciantes. comerciantes, 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 armazéns, 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 as mercadorias, as mercadorias, as mercadorias. De modo nenhum. Eles eram incrivelmente práticos. As mercadorias eram transportadas ao longo dos canais e a água ajudava a manter a cidade limpa. Notou as casas estreitas e de empena que margeiam os canais. Eram armazéns e casas para os comerciantes. De modo nenhum. Eles eram incrivelmente práticos. As mercadorias eram transportadas ao longo dos canais e a água ajudava a manter a cidade limpa. Notou as casas estreitas e de empena que margeiam os canais. Eram armazéns e casas para os comerciantes. Yes, they're so charming, and they all seem to be leaning forward. Is there a reason for that? Sim, eles são tão encantadores e todos parecem estar se inclinando para a frente. Existe alguma razão para isso? encantadores, 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 Sim, eles são tão encantadores
e todos parecem estar se inclinando para a frente. Existe alguma razão para isso? Sim, eles são tão encantadores e todos parecem estar se inclinando para a frente. Existe alguma razão para isso? Good observation. They lean forward intentionally. It's a design feature. It makes it easier to hoist goods up to the higher floors using a hook and rope without damaging the facade. Also, the slight lean helps with stability. Boa observação. Eles se inclinam para a frente intencionalmente. É uma característica de design. Facilita içar mercadorias para os andares superiores com um gancho e uma corda, sem danificar a fachada. Além disso, a leve inclinação ajuda na estabilidade. Observação. 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 Fachada. 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 Estabilidade. 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 Boa observação. Eles se inclinam para a frente intencionalmente. É uma característica de design. Facilita içar mercadorias para os andares superiores com um gancho e uma corda, sem danificar a fachada. Além disso, a leve inclinação ajuda na estabilidade. Boa observação. Eles se inclinam para a frente intencionalmente. É uma característica de design. Facilita içar mercadorias para os andares superiores com um gancho e uma corda, sem danificar a fachada. Além disso, a leve inclinação ajuda na estabilidade. That's ingenious. So those hooks I see are actually still used? Que engenhoso! Então, esses ganchos que vejo ainda são usados? Ganchos. 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 Que engenhoso! Então, esses ganchos que vejo ainda são usados? Que engenhoso! Então, esses ganchos que vejo ainda são usados? Some are, yes, though mostly for moving furniture these days. And look over there, at that houseboat. Many people actually live on the canals. Alguns sim, embora principalmente para mover móveis hoje em dia. E olhe, ali naquela casa flutuante, muitas pessoas realmente vivem nos canais. Casa flutuante. Casa flutuante. Casa flutuante. Alguns sim, embora principalmente para mover móveis hoje em dia. E olhe, ali naquela casa flutuante, muitas pessoas realmente vivem nos canais. Alguns sim, embora principalmente para mover móveis hoje em dia. E olhe, ali naquela casa flutuante, muitas pessoas realmente vivem nos canais. A houseboat. That's amazing. What's it like living on the water? Uma casa flutuante. Isso é incrível. Como é viver na água? Incrível. 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 Uma casa flutuante. Isso é incrível. Como é viver na água? Uma casa flutuante. Isso é incrível. Como é viver na água?
It's a unique experience, I'm told. You have to be prepared for a bit of rocking and rolling, but the views are unbeatable. And now, if you look to your left, you'll see the Anne Frank house. Disseram-me que é uma experiência única. Você tem que estar preparado para um pouco de balanço, mas as vistas são imbatíveis. E agora, se você olhar para a sua esquerda, verá a casa de Anne Frank. Imbatíveis. 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 Experiência. 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 Disseram-me que é uma experiência única. Você tem que estar preparado para um pouco de balanço, mas as vistas são imbatíveis. E agora, se você olhar para a sua esquerda, verá a casa de Anne Frank. Disseram-me que é uma experiência única. Você tem que estar preparado para um pouco de balanço, mas as vistas são imbatíveis. E agora, se você olhar para a sua esquerda, verá a casa de Anne Frank. Oh, yes, I've read about it. A very important and somber place. Ah, sim, eu li sobre isso. Um lugar muito importante e sombrio. Ah, sim, eu li sobre isso. Um lugar muito importante e sombrio. Ah, sim, eu li sobre isso. Um lugar muito importante e sombrio. Indeed, the canals hold many stories, both beautiful and tragic. They are a vital part of Amsterdam's identity. De fato, os canais guardam muitas histórias, tanto belas quanto trágicas. Eles são uma parte vital da identidade de Amsterdã. Trágicas. 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 De fato, os canais guardam muitas histórias, tanto belas quanto trágicas. Eles são uma parte vital da identidade de Amsterdã. De fato, os canais guardam muitas histórias, tanto belas quanto trágicas. Eles são uma parte vital da identidade de Amsterdã. Congratulations on completing this exercise. Thanks for watching, and if this exercise was helpful to you, please like, share, and subscribe. Looking forward to seeing you next time.